que esse avião partiu de Cascavel, no Paraná, há a possibilidade também do governador Ratinho Júnior ir até o local. Vem para cá, por favor, olha. Este é o avião, esse é o exato modelo ou é um parecido? É o exato modelo do avião, não, mas é o modelo mesmo, a unidade que caiu ou não? É só semelhante, só semelhante. Lá no meu Instagram eu coloquei exatamente o avião que caiu, Zama, depois pega para mim. Mas por enquanto, esse aqui vai servir para que você de casa entenda mais ou menos o que tenha ocorrido. Logo após que eu fiquei sabendo dessa queda do avião, conversei com um piloto que tinha pousado no aeroporto de Congonhas. Esse piloto havia me feito um relato que agora acaba vazando também em outros portais de notícia. Portanto, essa informação vai ganhando corpo. O piloto deste avião da Passaredo teria feito contato com a torre de controle. Preste atenção. O piloto teria feito contato com a torre de controle para reduzir a sua altitude, uma vez que os níveis de gelo estavam aumentados no local. Quando ele começa a entrar numa região mais próxima da Grande São Paulo, ele começa a ver uma camada de gelo sendo acumulada em sua aeronave maior do que o habitual e, pelo que eu conversei com o piloto do ATR, diferente de outros aviões, o ATR tem uma dificuldade maior em voar nessas condições. Pois bem, a torre, segundo informações extraoficiais, segundo informações preliminares, não teria permitido com que esse avião reduzisse a altitude para se livrar desse local que estava mais gelado, provocando o gelo nas asas. O que é que se suspeita agora? Todos os aviões têm um sistema antigelo, porque ele está em temperaturas completamente diferentes aqui de baixo, menos 40, menos 50 graus, e pode acumular gelo na asa. Quando se acumula gelo na asa, seja embaixo, seja em cima, segundo me explica um comandante, eles usam um sistema que se chama degelo. Este sistema, se não funcionar adequadamente, o que é que vai fazer? Com que a asa fique mais pesada, modifique a passagem do vento, ou seja, o vento vai ter essa estrutura, vai ter essa camada de gelo que pode reduzir a velocidade do avião e leva a aeronave para o que se chama na aviação civil de stall. Ou seja, algum lado teve o gelo mais acumulado, o avião começa a perder velocidade e imediatamente o avião vai caindo. Quer ver? Dá a imagem, por favor, dele caindo. Dá a imagem do avião caindo, o exato momento que ele cai. A imagem, olha aí, ó. Tá vendo aí? Ele cai de barriga. Ele não embicou para baixo. Ou seja, ele, segundo esse comandante que conversa comigo e viu as imagens, ele teria perdido a velocidade, aquela outra imagem está melhor. Ele reduz a velocidade porque o atrito com o vento modifica e ele então acaba se desequilibrando, perdendo a sua autonomia, perdendo a sua estabilidade. O stall é isso, a perda de estabilidade da aeronave e cai. Agora, temos que saber o seguinte, em que condições este piloto, se realmente houve essa conversa com a torre de controle, fez a solicitação para redução de altitude. Porque vejam bem, uma coisa, divide a tela aqui, por favor. Uma coisa é você pedir para a torre de controle que faça a redução de altitude numa situação normal, dentro da segurança prevista. Edu, tá me ouvindo? Que faça a redução de altitude, mas dentro da condição normal. O que isso significa? Torre de controle, por causa da situação de gelo acima do normal, posso reduzir a velocidade? Posso reduzir a altitude? E a torre vai dizer para ele sim ou não. Mas isso de ser negado quer dizer que o piloto não informou a gravidade do problema. Porque se ele informa a gravidade do problema, ele vai decretar Mayday. O piloto decretando Mayday, imediatamente a torre de controle é obrigada a abrir caminho, a limpar o espaço aéreo e permitir que aquela aeronave siga o seu caminho de segurança.
Se este piloto tivesse decretado Mayday, não é a informação que nós temos, pelo menos até agora, esse piloto teria apenas pedido uma redução de altitude para tentar fugir dessa camada onde o gelo estava se formando mais na asa. Pois bem, a torre não permite. Ele então fica em cima da região de Valinhos, tentando driblar essa camada densa, essa camada mais grossa de gelo. Ele não consegue. O atrito da asa com um acúmulo de gelo faz com que a aeronave reduza a velocidade e imediatamente, pela lei da gravidade, ela perde completamente a sua estabilidade e cai. É importante lembrar, toda vez que um avião vai pousar, quando ele chega no solo, ele abre os seus flaps, né, a asa fica toda abertona, porque é a forma de causar um atrito com o vento e isso ajuda o avião a fazer o seu pouso em segurança. Se você tem um acúmulo de gelo na asa, na sua altitude, você vai reduzir a sua velocidade, mas numa área que você precisa da velocidade e que a aerodinâmica do avião não se modifique. Então, portanto, nesta condição de quantidade de gelo anormal nessa atitude em que ele enfrentava no voo a 5 km de altura, fez com que ele despencasse. Algo semelhante ao que pode ter acontecido com o avião da Air France, que foi do Rio de Janeiro para Paris, o Airbus A330-200 da Air France, quando em 2009, pouco depois de passar pelo arquipélago de Fernando de Noronha, o gelo congela o pitot. E o pitot é justamente o medidor de velocidade do avião. Ele vê a força do vento e com essa força do vento o piloto consegue receber uma informação técnica e eletrônica da quantidade de vento que está soprando contra a sua aeronave e quanto ele está fazendo de velocidade. Portanto, o gelo teria congelado esse pitot, o piloto passa a não reconhecer mais as informações, por falta também de treinamento dos pilotos da Air France e pelo comandante sênior, o comandante principal, estava dormindo na hora dessa tragédia, inclusive se investigou na época, e isso consta no relatório final, ele teria tido uma noitada no Rio de Janeiro, regada a bebida no dia anterior e não estaria em condições do descanso necessário para seguir um voo de Rio de Janeiro a Paris. Portanto, esse congelamento provoca o congelamento do pitot do Airbus e o Airbus entra em stall. Ele começa a perder a velocidade e aí vai igual o avião da Passaredo, cai, só que no caso da Air France, toca ao mar e o da Passaredo toca um solo aqui em Vinhedo, evitando uma tragédia ainda maior, livrando as casas que estavam no local, como se fosse a mão de Deus realmente ali naquele ponto. Pois bem, com o pitot congelado, não chegava mais a informação da velocidade, não chegava mais as informações técnicas do avião em 7 minutos. O avião não sabe mais se subia, se o avião estava descendo, se o avião estava acelerando ou se o avião estava desacelerando. Quando você era completamente à noite, numa área de turbulência, o piloto perde a noção, perde a referência do norte e ele então vai caindo sem perceber. Nesse caso, o piloto sabia exatamente o que estava acontecendo, ele viu exatamente o que estava acontecendo. Agora, será que ele tinha a noção da gravidade do acúmulo de gelo que talvez tenha ocorrido na asa? Se ele soubesse dessa gravidade, bastasse que ele, naquele momento, pedisse, decretasse Mayday. Com a decretação do Mayday no seu próprio sistema e no controle, ele teria pouso no primeiro aeroporto, com toda a prioridade, seja no aeroporto Santa Catarina, seja no aeroporto de Jundiaí, porque esse avião comporta um pouso no aeroporto de Jundiaí, seja em Congonhas, seja em Guarulhos, seja no Campo de Marte. Bastava decretar o Mayday que ele seguiria normalmente. A informação é que ele não decretou o Mayday. Ele não teria decretado o Mayday. Portanto, isso fez com que ele não pudesse reduzir a sua altitude e, portanto, tivesse caído 5 quilômetros, despencado 5 quilômetros em 2 minutos. Me chega uma conversa logo depois desse acidente. Você pega o outro celular aqui para mim, por favor, faz essa gentileza, Guastelli. De uma conversa de pilotos, pouco depois de ter sido registrada essa tragédia com o avião da Passaredo, uma companhia sediada em Ribeirão Preto. Esse é um grupo onde pilotos trocam informações.
Este piloto, o avião era para ter pousado a 1h50, portanto caiu antes desse horário. Às 2h10 da tarde, um piloto que passava pelo local disse o seguinte no grupo: "Tá com muito gelo na chegada de São Paulo." Ele pediu para descer, ou seja, o piloto da Passaredo pediu para descer. A palavrão torre de controle negou. Repito, a palavrão torre de controle negou. Aí falou que ia descer por gelo. Esse comandante estava num outro avião. Pousou em Congonhas. E ele mostra, inclusive, o Zamataro, eu vou te mandar essa imagem. Não pode mostrar conversa, tá? Identificar esses pilotos. Eu quero que você mostre a janela com gelo, tá bom? Assim que ele pousou e fez essa demonstração. Portanto, os pilotos acreditam que a torre de controle poderia ter contribuído para a situação adversa do colega que comandava esse ATR da Passaredo e ter permitido a redução de altitude. Se fosse decretado Mayday, não tem conversa. A torre é obrigada a tirar qualquer avião presidencial, avião internacional, avião que está com atraso. Mayday, se abre o espaço aéreo para que ele descesse imediatamente e pousasse. O piloto não pediu. Se ele não pediu, é porque o piloto da Passaredo, que estava consciente, ao que tudo indica, tenha tido confiança de seguir o voo na mesma altitude. Se você está numa altitude e a torre não tá te autorizando, e mesmo decretando Mayday a torre não te autoriza, a lei da sobrevivência vou arriscar, vou descer por minha conta, vou assumir o risco. O piloto é a principal autoridade dentro da aeronave. É ele que responde por todas as mortes. É ele que está guiando a vida de 62 pessoas e garantindo também a segurança das pessoas que estão embaixo. Portanto, qualquer medida, qualquer tomada de decisão do piloto, ele faz com a maior responsabilidade. E ele é o mais interessado de fazer tudo dentro da lei. Ele é o mais interessado de fazer tudo dentro da regra, porque a vida dele está, inclusive, em risco. Agora, se esse acúmulo de gelo na asa ocorreu por falha aerodinâmica desta aeronave, precisamos também levantar a hipótese como estava a manutenção desse avião. Esse avião estava com a manutenção em dia, esse avião estava com a documentação também alinhada, podia voar normalmente, não houve nenhuma pedalada, nenhuma pulada de dia, de etapa para fazer a sua manutenção. Em Cascavel, quando o piloto assumiu esse voo, se é que a tripulação dormiu em Cascavel, ele recebeu já algum alerta de que o sistema de antigelo da aeronave não estava funcionando como deveria? São informações preciosas que vão precisar ser analisadas agora pelo Seripa e pelo Cenipa. Se o piloto decola com uma situação adversa na asa, é um risco muito grande para que assim aconteça uma tragédia. É uma tragédia, pelo menos aqui em São Paulo, que eu nunca ouvi falar, provocada por gelo. Hoje, para você que é de fora de São Paulo, a capital paulista, a região metropolitana, enfrenta uma frente fria que começou a chegar ontem à noite desse mau tempo que está vindo da região sul para o sudeste. Portanto, a temperatura é muito mais baixa. E nós tivemos aí um choque térmico de 30 e poucos graus de anteontem para... Quanto está agora a temperatura aqui em São Paulo? 17 graus, imagino? 17 graus ou menos, tendo a previsão de chegar amanhã até 9 graus. Uma mudança repentina, uma mudança brusca de tempo. Mas, cadê a perícia chegando? Pode pôr numa das janelas, por favor. É importante que qualquer aeronave voe com essas condições. Se a aeronave se propõe a fazer um voo, esse avião aguenta muito voo. Eu me lembro que eu fiz com esse avião da Passaredo, a rota São Paulo até o interior da Bahia. São 2h30. É um avião confortável, faz um pouco de barulho, porque ele é de hélice, mas é um avião que nós temos referências excelentes, né? Um avião que comporta as pessoas com tranquilidade, com segurança. Ele não tem o bagageiro debaixo das pessoas, diferente desses voos normais que nós fazemos, que a bagagem, que as malas vão embaixo dos nossos pés. Esse avião vai... se eu não me engano, uma parte na frente, dentro mesmo da cabine, e na parte atrás.
é um avião menor, ele só tem 2 portas, por isso que só tem também 2 comissários, que são suficientes para fazer os procedimentos de segurança em caso de emergência. Também não sabemos se no instante em que tudo aconteceu, se os passageiros foram avisados sobre o que estava prestes a acontecer. Se é que o piloto suspeitou em algum momento de que essa tragédia estava para acontecer. Porque, afinal de contas, o piloto estava no seu caminho normal, na altura de Vinhedo, se preparando para pousar dentro de 30, 35 minutos, com alguma variação devido ao tráfego aéreo aqui em São Paulo. Então, aparentemente, não havia aviso de turbulência dentro do avião, porque, embora estivesse um mau tempo, não havia nenhuma nuvem que justificasse isso, a não ser a força do vento. Não me parece, também não parece aos especialistas com os quais eu conversei. E também não me parece que os passageiros foram avisados da situação, porque é uma situação que acontece com uma certa, um pouco corriqueira, e nesse momento entra o equipamento necessário do avião para tirar o gelo da asa. E, além disso, aí eu não sei como é que funciona nesses aeroportos menores, existe um líquido que é jogado na asa, na Europa principalmente, em época de neve, os passageiros costumam observar isso pela janela. Eles jogam um líquido de cor amarelada, de cor um pouco alaranjada. Esse líquido faz com que todo o gelo seja retirado da asa. Não pode ter uma parte da fuselagem da asa danificada. Se mudar a aerodinâmica deste avião, de qualquer avião, pode colocar tudo a perder.